terceiro ano, tudo de boas por aí? Tudo de boas? Aí está tão quente quanto aqui, porque aqui estamos trabalhando sem ar, né? Quente, criança, quente. Mas estamos aqui, firmes e fortes. Hoje, criancinhas, começamos nosso livro 3. Olha ali no quadro. Terminamos o livro 2. Não vamos esquecer as atividades discursivas, né? Vocês têm que entregar do livro 1, do livro 2. Não deixa acumular. Quando voltar, com a graça de Deus, voltaremos, né? Logo, vamos torcer para isso terminar. E aí você já vão estar com tudo bonitinho para entregar, né? Para o teacher aqui, certo? Então, olha só. Hoje começamos nosso livro 3. Começamos com um assunto tranquilo, fácil para vocês. Creio eu, né? Seja fácil. Que é pronome. Nós vimos substantivos, vimos artigos, vimos adjetivos e vimos numerais. Agora nós vamos ver pronomes. Essas palavras tão importantes, né, no nosso dia a dia, no nosso uso cotidiano. Por quê? Como eu coloquei aqui, vocês já viram, o pronome ele faz referência a quem é mencionado no discurso. Vamos lembrar do discurso, texto, né? Texto, manifestação do seu discurso. Então, toda vez que você se refere a algo que já foi mencionado no seu texto, nós fazemos isso através dos pronomes. Por isso ele tem esse nome, pronome. Ele serve para o substantivo e para o adjetivo. Por quê? Como é que nós nomeamos os nossos seres? Como é que nós mencionamos seres no nosso texto, no nosso discurso? Através de substantivos e através de adjetivos. Então, eles são usados toda vez que você vai se referir a algo que você já mencionou, para você não ficar repetindo o nome, né? Já pensou? Você está falando lá sobre o escritor lá, Machado de Assis. Aí toda vez que você fosse mencionar, você teria que escrever Machado de Assis. Quantas vezes você escreveria Machado de Assis no texto? Para isso os pronomes, né, estão aí para nos auxiliar, tornar o nosso texto mais coeso, mais coerente, né? Tudo aquilo que vocês sabem que se constitui num bom texto. Bom, o pronome ele pode ter valor adjetivo e valor substantivo. O que é isso? Quando o pronome tem valor adjetivo, ele acompanha o substantivo. São os casos dos pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos. São pronomes que acompanham, podem acompanhar um substantivo, como eu coloquei aqui no exemplo para vocês. De vermelho é o pronome, e substantivos do lado, ele está acompanhando, ele é acompanhante só, ele determina, né? Meu, minha, o seu, o sua, enfim. Já os pronomes com valor substantivo são aqueles que substituem o substantivo. E aí, todos eles podem ter esse papel. Pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos. Aqui eu coloquei indefinido, ó. Você que tem todos aqui e aqui. Aquele é adjetivo, aquele é substantivo, por quê? Porque ele está substituindo a pessoa. Quando você usa um demonstrativo assim, eu quero aquela. Aquela está substituindo uma pessoa. Ela é um pronome substantivo, porque ela está substituindo. Agora, eu tenho pronomes que são pronomes substantivos por excelência, pronomes pessoais. Toda vez que você usa eu, tu, ele, nós, vós, eles, é pronome substantivo. Você está colocando no lugar de uma pessoa. Toda vez que você usa um pronome oblíquo, me, né? Te, se, o, a, lhes, você está substituindo algo por aquele pronome, ou seja, pronome substantivo também, certo? E os pronomes de tratamento. Hoje nós trataremos de 3 pronomes em específicos. Em específico, pronome, eu falei tanto, até pulando esse para fora. Pronomes pessoais,
pronomes possessivos e pronomes demonstrativos. Primeiros pessoais, os mais importantes, porque são eles que definem as pessoas pronominais. Vamos lembrar quais são essas pessoas? Quem que lembra aí? Vamos, quem lembra? Primeira, segunda, terceira. Primeira pessoa, singular e plural, eu e nós. Segunda pessoa, singular e plural, tu e vós. Terceira pessoa, singular e plural, ele, ela, eles, elas. Correto? Essas pessoas são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São pronomes pessoais retos. Essas pessoas pronominais são importantes porque são elas que determinam todos os outros pronomes. Por exemplo, pronomes indefinidos. Não vamos tratar hoje, mas só para lembrar. Pronome indefinido só é usado na terceira pessoa. Não existe pronome indefinido de primeira nem de segunda. Só de terceira pessoa. O ele ou ela. Para vocês verem a importância aí dos pronomes retos, né? E são eles que determinam as pessoas verbais também. Vamos lembrar. Todo verbo é conjugado a partir dos pronomes retos, né? Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. E aí nós vamos ter, junto com os retos, os oblíquos. Pronomes oblíquos átonos e pronomes oblíquos tônicos. Aí no livro de vocês tem, mas só todos, né, sabem. Primeira pessoa, me, mim, comigo. Segunda pessoa, tem, ti, contigo. Terceira pessoa, o, a, se, lhe, consigo. Primeira pessoa do plural, né? Nos, conosco. Segunda pessoa do plural, vos, convosco. Terceira pessoa do plural, os, as, se, lhes. Esses são os pronomes oblíquos. E aí vamos lembrar, só para vocês terem, vocês estão acompanhando aí no livro, mas só para lembrar, pronomes oblíquos são sempre complementos verbais. Os pronomes oblíquos, eles existem para o verbo, para ser usado antes, no meio e depois. Próclise, ênclise, mesóclise. Então, os pronomes oblíquos, eles são substitutos do substantivo que você agrega ao verbo. Deu-me um presente, falou comigo, endividou-se muito. O que esses pronomes oblíquos fazem? Eles são os objetos dos verbos, diretos ou indiretos, ou é o pronome passivador. Aí vamos lembrar, a gente vai para frente, vai ver isso de novo, mas vamos lembrar do se, quando o se tem voz passiva, né? Vendeu-se a casa foi vendida. Roubou-se o dinheiro foi roubado. Quebrou-se o vidro foi quebrado. Quando você quer dar uma ideia que parece que a coisa se fez sozinha, quebrou-se o vidro. Mas deu a louca no vidro, ele se quebrou sozinho, né? Você coloca isso em voz passiva. Quando você usa em voz passiva sintética, quebrou-se, isso se chama pronome apassivador. Esse se, certo? Assim como quando é sujeito indeterminado, precisa ser de funcionários. Por que é sujeito indeterminado? Porque você não pode escrever funcionário, é precisado. Igual na voz passiva que você muda para o dinheiro foi roubado, o vidro foi quebrado. Não dá para falar o dinheiro funcionário é precisado. Ou seja, aí você tem um sujeito indeterminado e esse ser, neste caso, é índice de indeterminação de um sujeito. Tá? Ainda sobre pronomes oblíquos, vamos lembrar que esses pronomes oblíquos, o lhe e o lhes, só pode ser objeto indireto. É o único que tem essa característica. Porque todos os outros, dependendo do verbo, você sabe que quem determinou o objeto é o verbo. Deu-me um presente. Deu o presente para quem? Para mim. Objeto indireto. Certo? Entregou-o à polícia. Entregou quem? Ele ou ela. Objeto direto. No caso do lhe e do lhes, não.
ele não tem essa prerrogativa. O lhe só pode ser usado junto a objetos, a verbos transitivos indiretos, porque ele é objeto indireto. Por isso que eu lhe disse está errado. Eu lhe disse. Se você diz algo para alguém. Então, eu te disse, no caso, né? Segunda pessoa. Aí usado. E os pronomes de tratamento. Desde o você, senhor, senhora, vossa alteza, vossa majestade, vossa magnificência, ilustríssimo, vossa santidade, vossa excelência, vossa reverendíssima, e por aí afora. Lembrando que você pode usar o vossa e você pode usar o sua santidade, né? Sua excelência. Aí é uma diferença de contexto. Quando você usa o vossa, você está falando direto na cara do bruto aqui. Vossa excelência é um cara de pau. Você está falando direto para ele. Quando você fala sua, é que você está falando dele para outro. Nos dois casos, os verbos com pronome de tratamento devem estar sempre na terceira pessoa, tá? Não existe Vossa Excelência fizeste. Vossa Excelência fez. Então, o verbo para o pronome de tratamento vai estar sempre na terceira pessoa, correto? Isso conta os pronomes pessoais. Bom, possessivos. Possessivo não tem mistério. Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, deles e delas. Indicam posse, esse pronome indica posse, e aí você tem que ter o cuidado de contexto. Na hora que você falar sua casa, casa de quem? Esse sua tem que ter uma referência bem clara, porque senão fica perdido no texto. Você fala sua casa, de quem que? Sua casa? Sua? Ou de alguma coisa que você falou lá no texto? Então a referência, no caso do uso dos possessivos, tem que estar clara. No caso do uso do sua, tá? Seu, do sua. Seu cabelo, cabelo de quem? Vocês veem que no inglês nós temos uma diferença de pronome para isso, né? Quando a coisa é minha e quando é de outra pessoa. Então a gente usa outros pronomes. Em português não tem. Quando você usa seu e sua, a sua referência tem que estar bem clara, né? Do que é que você está falando. Teve uma coisa que eu lembrei agora, já esqueci. Sobre os pronomes oblíquos. Pronome consigo, tá? Quando você usar esse pronome, tem uma expressão que às vezes as pessoas falam que estão errado, mas não está não, tá? Você pode usar consigo mesmo, consigo próprio, ou consigo mesma, consigo própria, tá certinho. O que não pode é comigo mesmo. Aconteceu comigo mesmo. Mas se for com você, você não precisa do mesmo, né? Agora, ou consigo, não. Consigo mesmo, consigo próprio. É igual se a si mesmo fez mal a si mesmo. Fez mal a si própria. Lembra de Jovens Bruxas? O filme? Te proíbo de fazer mal a si mesma e a outras pessoas. Te proíbo de fazer mal a si mesmo e a outras pessoas. Tá certinho. Quando é terceira pessoa, se e consigo, você pode usar com mesmo e próprio. Corretíssimo, tá? Se alguém te corrigir, você manda ele pastar e manda ele estudar. Que tá certo. Quando está na terceira pessoa. Voltando agora aqui. Demonstrativos. Pronomes demonstrativos importantíssimos dentro da relação textual. Por que eles são importantíssimos? Pronome demonstrativo não é só para mostrar as coisas, não. Este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Não é só para isso. Primeira, segunda e terceira pessoa. Um pronome demonstrativo, ele estabelece uma relação de tempo, presente ou passado, e uma relação de espaço, de lugar. Se está, vou pegar um pincel aqui, se está comigo, em minhas mãos, se está com a pessoa com a qual eu falo, ou se está longe de nós dois. E aí, meus amores, não adianta você falar que você quis dizer. Se você coloca um pronome que essa relação fica incorreta, já era. Causou incoerência textual.
que é um erro grave. Como que isso acontece? Como eu já falei para vocês, os demonstrativos vocês têm lá. Este, esta, isto, primeira pessoa. Quem quiser olhar no livro, ó, dá uma olhadinha lá na página 5. Você tem esse, essa, isso, como segunda pessoa. E você tem aquele, aquela e aquilo, como terceira pessoa. Certo? Definidas as pessoas, vamos lá. A primeira pessoa, esse, esta, isto, se refere ao tempo presente. Presente, não acabou ainda. Esta aula, este ano, esta semana, não terminou. Correto. Presente. A segunda pessoa, em relação ao tempo, esse, essa, isso, é um passado próximo. Por isso, você não pode escrever assim, esse ano de 2020. Esse não, o ano não acabou. Este ano de 2020. Se você quer usar o esse, vai ser o 2019 ou 2018, né? Aí você pode usar esse, passou. A aula da semana passada, essa aula, a prova que você fez semana passada, essa prova, tranquilo, passado próximo. E o passado distante, aquele, aquela, aquilo. Ah, como que eu sei, professor, como que é passado próximo distante? Relação de texto. Aí o texto vai te mostrar. Por exemplo, se é 5 anos atrás, aí não dá mais para você colocar assim, esse ano de 2015. Que estranho. Aquele ano de 2015, ó, passado distante. Então aquele é para passado distante. Né? Quanto mais longe, mais aquele ele fica. Relação de lugar. Este está comigo. Este pincel está comigo. Este jaleco. Então, quando você usa o este para uma relação de lugar, quer dizer que está com você. Este documento, quer dizer que o documento está com você. É isso que o pronome diz. Quando está com outra pessoa, eu estou falando de alguém e esse documento, ó, esse, tá vendo? E esse documento está com a pessoa e é esse, né? Magno está aqui do meu lado, vocês não estão vendo, mas ele está aqui. Se ele está lá perto do, ele tem um controle de ar-condicionado perto dele. Aí se eu vou falar com ele sobre o controle, eu falo, esse, Magno, você pode me dar esse controle? Magno, você pode pegar esse controle, porque está perto dele. Então eu uso esse. E o aquele, eu vou usar, pena que a gente não está na sala de aula agora, né? Mas, por exemplo, vamos fingir que a gente está na sala. E eu vou pedir para alguém pegar para mim, sei lá, um apagador, um livro que está lá no fundo da sala de vocês. Aí eu vou falar o quê? Por favor, alguém pode me trazer aquele livro, aquele apagador, porque está longe de mim e longe das pessoas com quem eu estou falando. Eu uso aquele. Então, quando você usa o pronome demonstrativo, você está estabelecendo esta relação de tempo e de lugar. E aí vamos lembrar de outra coisa. O professor vai colocar aqui no meio, no cantinho, tá? Que ali no canto vai ficar difícil para vocês verem. Quando você tem a relação este com aquele na mesma frase. Se você ficar em dúvida sobre quem é o este e quem é o aquele, porque geralmente os nomes vêm ou tá no texto. É fácil, simples e direto. Este e aquele está se referindo a dois nomes, duas coisas que foram mencionadas no texto. Qual é a relação de proximidade do este? Ele está mais perto. Então, este vai ser sempre o segundo nome e aquele vai ser o primeiro nome. Por quê? Porque aquele está mais longe. Se você coloca dois nomes de pessoas, né? André e Pedro, e vai fazer uma referência a André e Pedro, respectivamente, com esse pronome. Quem é que vai ser o André? O André vai ser o aquele. Quem é que vai ser o Pedro? O Pedro vai ser o este. Não importa a ordem que vocês escrevam. Se você colocou este, está se referindo a Pedro, que é o segundo nome. Se você colocou aquele, você está se referindo a André, que é o primeiro nome. Então é só isso.
Só você botar lá no lugar, ó. Tá falando de quem? Desse fulano e desse fulano aqui. Quem é o segundo nome é fulano, então ele é o este. Quem é o primeiro nome é o fulano, então ele é o aquele. Certinho? Por hoje findamos essa aula, crianças. Próxima aula continuaremos com pronomes, aí falaremos dos outros pronomes, né? E vocês sempre acompanhando a sequência aí, sempre se organizando, não vão se perder. Até a próxima, abraço, saudade de vocês, criancinhas. Tchau, tchau.